Caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação, na qual iremos conhecer a última competência que nos falta, a intervenção. Ela é a competência 5 na redação do Enem, gente. Essa competência, igualmente a outras, ela possui 6 níveis, do 0 ao nível 5. Cada um, ao passo que você galga cada um dos níveis, você ganha 40 pontos. Os 6 níveis de nota na competência 5 devem ser atribuídos em função da qualidade do que é elaborado, avaliado pela contagem de elementos e não em função da quantidade de propostas. Esses elementos são ação, agente, modo, meio, efeito e detalhamento. O que quer dizer que essa competência não vai ser avaliada em função da quantidade de propostas? Porque o avaliador vai levar em consideração apenas uma das suas intervenções, tá? Isso quer dizer que você pode apresentar mais de uma intervenção, o que a gente vai ver posteriormente que é até interessante para o bem do projeto de texto, para o bem da competência 3, mas o que será levado em consideração mesmo na competência 5 será apenas uma intervenção. E essa intervenção vai ser aquela que tiver a maior contagem de elementos. O que isso quer dizer? Cada um desses elementos quer dizer um nível a mais. Vejamos, nós temos 5 elementos: ação, agente, modo, meio, efeito e detalhamento. Se na minha intervenção eu apresentar somente a ação, eu fiquei no nível 1, que vai me dar apenas 40 pontos. Se eu apresentar a ação e agente, eu fiquei no nível 2, que vai me render apenas 80 pontos. E assim sucessivamente. Antes da gente se aprofundar nesses elementos que são de extrema importância para a nossa nota final, é interessante a gente saber que a intervenção é o último parágrafo do nosso texto e é somente nele que deve vir a proposta de solução para os problemas abordados. Perceberam que eu falei no plural? Então, isso quer dizer que ao longo do meu texto, geralmente eu abordo 2 problemas, que são aqueles problemas que serão a base para o meu argumento 1 e argumento 2. Esses problemas serão expostos desde a introdução. Para o bem do projeto de texto, para a competência 3, é interessante que eu resolva os 2, mas para a competência 5, apenas a intervenção que tiver a maior quantidade de elementos vai ser levada em consideração, tá? Professora, são muitos elementos, então como que eu vou saber o que eu devo colocar na intervenção? É muito simples, basta você decorar essas perguntas. O que deve ser feito? Quando eu responder o que deve ser feito, eu já vou estar dizendo a minha ação, na verdade. Quem vai fazer? Quando eu responder a quem vai fazer alguma coisa, essa ação, eu já vou dizer quem é o agente, ok? Isso eu estou falando da resolução de problemas. Como essa ação vai ser feita? Quando eu responder isso, eu já vou estar indicando para o avaliador o modo e o meio da realização dessa ação. Para que isso vai ser feito? Qual vai ser o objetivo? Aí eu já vou responder o efeito que eu espero na minha proposta de intervenção, ok? E o detalhamento, não há uma pergunta específica. O detalhamento ele é só uma informação a mais e é essa informação que vai te garantir o nível 5, ou seja, os 200 pontos. Gente, é muito simples. Para a gente ver como que funciona isso, como é uma boa intervenção, vamos analisar esse modelo. Digamos que nós estejamos tratando daquele tema do Enem sobre a internet, não é? Das manipulações do comportamento do usuário através do controle de dados. Então, essa seria um modelo de intervenção desse tema. Portanto, o governo federal deve criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital
como a fiscalização de dados pessoais, através de leis que atuem na proteção dos dados pessoais do indivíduo, a fim de combater manipulações as quais ponha em risco a segurança virtual. Perceberam que eu sublinhei aí a palavra deve. Por que essa palavra está sublinhada, gente? Porque a partir do momento que eu começo a dizer deve ou deveria, eu já estou informando ao meu avaliador que aí vem a minha intervenção, tá? Já estou indicando através desse verbo que é muito comum a sua utilização nas intervenções, e é interessante que eu reserve esse verbo apenas para o último parágrafo, que é o meu parágrafo da intervenção. Agora vamos analisar passo a passo, gente. Primeiro, é interessante que a intervenção comece com portanto, tá? Que é uma conjunção que vai indicar a finalização de todas as minhas ideias, a finalização de tudo aquilo que eu já falei. Pensamos que aqui eu já deixei tudo separadinho, né? Então, vamos ver. Primeira pergunta é: quem vai fazer? É assim que o avaliador vai avaliar sua redação. Ele vai jogar cada uma dessas perguntas e tentar encontrar as respostas na sua intervenção. Primeira pergunta é: quem vai fazer? Nesse caso, o governo federal. Aí você pode estar se perguntando: bom, professora, mas eu tenho que escrever a minha intervenção de acordo com essa ordem? Não há uma ordem específica, há somente as perguntas, tá? A forma como você vai organizar o seu texto fica ao seu critério, desde que você responda as 4 perguntinhas e coloque uma informação a mais, que é o detalhamento. O governo federal, que é quem vai fazer, deve. Esse nosso verbo aí que vai indicar o que deve ser feito. Deve fazer o quê? Tá aí a resposta: criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. Então, quem é o agente dessa intervenção? Quem vai fazer? O governo federal. Qual é a ação? O que vai ser feito? Criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. Bom, mas eu poderia indicar uma informação a mais. Criar mecanismos de proteção. Que mecanismos são esses? Está uma informação muito vaga. Eu vou detalhar por meio de um aposto. Lembrar que o aposto é aquela parte da minha oração que vem entre vírgulas, que é o caso aqui, como a fiscalização de dados pessoais, que explica o termo antecedente, tá? Que está explicando a oração antecedente nesse caso. Então, como fiscalização de dados pessoais vai ser o meu detalhamento, e esse detalhamento está dando informações a mais da minha ação. Eu posso escolher detalhar a ação, eu posso escolher detalhar o agente, eu posso escolher detalhar o efeito e etc. Tá? Então, vai ficar a seu critério. Como não há uma pergunta específica, também não há algo assim que eu diga, você tem que detalhar o seu agente. Não necessariamente, tá, gente? Você vai ter que detalhar o governo federal? Não necessariamente. Fica ao seu critério, tá bom? E a próxima pergunta é: como vai ser feito? Esse como vai ser feito, é interessante que a gente tenha atenção a algumas expressões que vão dar essa ideia de como, tá? Eu vou utilizar o através de ou por meio de. Quando eu utilizo através de e por meio de, eu já deixo claro, tanto para mim que eu estou escrevendo, quanto para o avaliador, que ali vem o meu modo meio. Então, essa expressão é muito importante, tá, gente? Através de ou por meio de. Eu vou estar dizendo para o avaliador como eu espero que essa ação sugerida, que é criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital, seja concluída, seja concretizada, através de leis que atuem na proteção dos dados pessoais do indivíduo. Tem mais uma perguntinha, não é? Falando dessa próxima perguntinha, tem também mais um tipo de conectivo que eu posso utilizar
para deixar minha próxima pergunta, o para quê bem claro. A fim de, ou com o objetivo de, com o fito de. Para que vai ser feito isso? Qual é o objetivo dessa ação? Qual é o efeito esperado? A fim de combater manipulações as quais ponham em risco a segurança virtual. Então, o objetivo esperado vai ser combater as manipulações, tá? Para que eu veja esse objetivo bem claro nas intervenções, eu jogo primeiro essa perguntinha, para quê? Então, espero que tenha ficado claro, gente. Quem vai fazer, eu já sei que é o meu agente. O que vai ser feito, aí eu vou ter a minha ação. Detalhamento é uma informação extra que eu dou, seja sobre a ação, seja sobre o agente, ou etc, sobre o efeito pode ser também. Como vai ser, como isso vai ser feito, através de quê, por meio de quê, e o para quê vai me deixar claro qual é o objetivo da ação. É importante ressaltar que uma boa intervenção que vale 200 pontos é obrigatório que tenha esses 5 elementos em qualquer intervenção, em qualquer tema. Tem os 5 elementos, é 200 pontos, é nível 5, tá, gente? Agora tem algumas coisas interessantes para a gente falar a respeito. Existem ações consideradas nulas. A ação nula é aquela ação que não me deixa claro o que realmente é a proposta. É interessante a gente lembrar que a ação sugerida, ela tem que ser algo executável, algo palpável, tá? Eu não posso dizer ações que não me digam exatamente o que deve ser feito. E aí, se por acaso eu cair nesse erro e tiver um tipo de ação que não está claro para o avaliador o que de fato vai ser feito, ele vai considerar como ação nula. Isso quer dizer o quê? Que na contagem de elementos, vamos lembrar que essa competência é por meio de contagem de elementos, tá bom? Não é a contagem de quantidade de elementos, tá bom? Então, na contagem de elementos, o avaliador vai tirar um nível meu, tá? Digamos que eu tenha a ação, o modo meio da ação e o agente. Então, eu deveria ter o quê? 3 níveis aí. Acontece que a minha ação é nula. Eu vou ficar com quantos níveis? Apenas 2 níveis. Então, muito interessante a gente ter atenção para as ações nulas. Exemplos de ação nula. Infere-se, portanto, que esses obstáculos devem ser superados de imediato. O que quer dizer superar esses obstáculos de imediato? Como isso vai ser feito? Qual é a ação efetiva? Não tem, é ação nula. Da mesma forma, o exemplo 2. Portanto, medidas são necessárias para atenuar a problemática. É muito comum no Enem que a gente veja intervenções começando dessa forma, mas apenas dizer que medidas são necessárias não deixa claro que medidas são essas. É necessário detalhar, fazer aquelas perguntinhas, quem vai fazer, o que vai ser feito, quais são essas medidas, etc, tá bom? Exemplo 3. Portanto, é necessário que o poder público tome uma medida. Qual é essa medida que o poder público deve tomar? Não está claro, então aí vai ser ação considerada nula. Você perde o nível se não especificar que a ação vai ser feita, tá bom? O agente também pode ser considerado nulo, tá? O agente que é quem vai praticar a ação. Então, eu não posso colocar alguém tem que fazer alguma coisa. Ninguém faz nada, ninguém vai fazer isso. Ou então você, o famoso você, que as pessoas ainda insistem em colocar nas suas redações. Não faça isso, não se refira ao avaliador de maneira nenhuma, tá? Então, alguém, ninguém, alguns, outros não são agentes nulos. Quem seriam os agentes ideais? O governo, a igreja. Pensem em instituições que têm poder de mobilização social, poder de modificação social. Associações de moradores, organizações não governamentais conhecidas como ONGs, eu tenho a igreja, o Ministério da Educação, a escola, os pais,
a família. Então, são instituições, são agentes capazes de efetivamente modificar alguma coisa na sociedade. Esses são os nossos agentes prioritários, tá? Colocar verbo no modo imperativo. Olha só, também não é interessante, por exemplo, denuncie. Isso não é uma ação, não é um agente válido. Quem que vai fazer, quem que vai denunciar, não fica claro. Então, esqueçam o verbo no modo imperativo, tá? Exemplos disso a gente tem aqui no tópico 1, logo abaixo. Talvez a solução seja a autoconsciência. Você deve fazer o filtro do que é realmente bom para você e seus filhos. Como assim? Você deve. É o pobre do avaliador? Não, né? Então, tire você da sua intervenção. Liberte-se dessa manipulação. Mais uma vez, agente nulo, não está claro quem vai fazer alguma coisa, quem vai se libertar de alguma coisa. Gente, nesse tópico aqui é muito importante a gente observar o seguinte: devemos fazer clara distinção entre estruturas que expressam mais de um agente em conjunto e estruturas que expressam modo meio. Observe os exemplos abaixo. Quando eu disse para vocês que o que vai valer é a quantidade de elementos, né? Eu tenho que ter uma ação, um modo meio, um agente. Eu quero colocar mais de um agente. Tópico 1. O Estado em parceria com as escolas. Quem vai fazer? O Estado em parceria com as escolas. Quer dizer o quê? 2 agentes. Eu vou ganhar mais ponto por isso? Não. O avaliador vai contar somente um elemento. Tá aqui o agente. São 2 agentes, mas só vale um nível. Isso é muito importante, tá? E aí vem a questão dos conectivos que eu falei para vocês lá atrás no slide anterior. Eu colocar o através de ou por meio de vai deixar claro para o meu avaliador que ali é um novo elemento, que ali eu já estou colocando o meu modo meio, como é o exemplo número 2. O Ministério da Educação através da associação com as escolas públicas. Se eu disser o Ministério da Educação juntamente com as escolas públicas, eu vou ter 2 agentes, o Ministério da Educação e a escola pública. Mas se eu disser o Ministério da Educação através da associação com escolas públicas, eu vou ter o agente, o Ministério da Educação, e o modo ou meio de realização da ação através da associação com as escolas públicas. Pessoal, e sobre o detalhamento? Que outras formas seria de eu colocar um detalhamento do agente, por exemplo? Vamos lembrar que o detalhamento é aquela parte que não tem uma perguntinha específica, é aquela partezinha que falta para você fechar os seus 200 pontos e que ele dá uma informação a mais. Você pode colocar ele por meio de um aposto, inclusive, como é o caso aqui do exemplo 1. Nesse exemplo, eu vou detalhar, eu vou dar uma informação a mais sobre o meu agente. Quem vai fazer? O Estado. Vamos observar o exemplo 1. Assim, é necessário que o Estado, na condição de garantidor dos direitos individuais, perceba que esse trecho destacado está me dando uma especificação de quem é o Estado. Só por isso, meus amores, uma frase vale 40 pontos. Isso mesmo, é a frase que falta para que você chegue ao nível 5 da redação do Enem, aí na competência 5, na intervenção. Basta uma frase e 40 pontos. Simples assim, fácil, fácil. Exemplo número 2. Dessa maneira, urge que as grandes mídias sociais. Quem são as mídias sociais? Eu vou detalhar o agente mídias sociais. Olha só, as mídias sociais, as redes sociais, a mídia em si também são um exemplo de agentes muito bem conceituados que você não tem como dar agente nulo nesse caso, tá? Citando as mídias ou redes e mídias sociais. Então, vamos para o detalhamento. A exemplo, TV e jornais. Ele quer especificar, quer exemplificar que mídias sociais são essas. A exemplo, TV e jornais.
Eu tenho aí somente essa parte em negrito, que é o meu detalhamento, que são 40 pontos a mais na minha redação. É muita coisa, gente. É muita coisa para fazer uma coisinha de nada. Basta a gente conhecer a metodologia de correção e aplicar isso na hora de produzir o texto. E aí vem o detalhamento mais fácil de todos. Caso você ainda esteja em dúvida, esteja achando difícil, poxa, como que eu vou fazer esse detalhamento? Eu tenho que dar informação a mais de cada um? Não, basta um detalhamento, basta uma única informação a mais. Esse detalhamento, gente, é o detalhamento do efeito. Ele é o desdobramento explícito de um efeito dentro da mesma proposta. Tá bom? Eu vou dizer o que acontece depois daquele efeito. Vamos analisar. No entanto, é importante também uma conscientização nas escolas e uma intervenção do Estado através da criação de instituições que promovam palestras sobre o assunto. Dessa forma, espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico. É outra forma de eu dizer o meu efeito, né? Para que vai ser feita essa ação? Para, no caso, espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico. E aí o desdobramento do efeito, que acontece depois que as pessoas tiverem maior senso crítico, diminuindo assim as influências e manipulações pelo controle de dados. Uma outra dica muito importante é recuperar na sua intervenção o tema, tá? Fazendo o seu projeto de texto, a sua competência 3, bem amarradinha. É um ciclo, tá, gente? Começa com o tema, termina com o tema. E aqui eu tenho um exemplo. Gente, esse exemplo aqui, eu quero que vocês utilizem sempre nas redações de vocês, que é um modelo de intervenção que é muito interessante para que você consiga aí muitos pontos na sua intervenção, na sua redação do Enem. Eu tenho aí o conectivo portanto. Vamos fechar. Intervenção começa com portanto, tudo junto, tá, gente? Portanto, vírgula. Medidas devem ser adotadas para resolver a problemática. Às vezes você fica se perguntando, professora, não sei como começar a minha intervenção. Por onde eu começo? Começa com essa frase. Essa frase não sai mais na sua intervenção. Portanto, medidas devem ser adotadas para resolver a problemática. Ponto. Digamos que eu estou trabalhando um tema sobre patriotismo, né? E aí, essa é a minha intervenção. Vamos tentar fazer como o avaliador faz? Quem vai fazer? Tá aqui, o governo. Lembra do verbo deve, que eu falei para vocês? Tá aqui logo em seguida do meu agente. O governo deve, aí já vem a minha ação. O que vai ser feito? Incentivar o patriotismo primeiramente nas escolas, tá? Então, veja só que aí eu já tenho o agente, o governo, a ação, incentivar o patriotismo primeiramente nas escolas, por meio da... Olha só o indicativo do meu modo meio, o indicativo do como. Como vai ser feito? Por meio da valorização de disciplinas como história, sociologia e literatura. Então, aí eu já tenho. Como isso vai ser feito? Por meio da valorização de disciplinas como história, sociologia e literatura. Para quê? A fim de que todos os estudantes tornem-se cidadãos patriotas no futuro. Aí eu já tenho o efeito da minha ação. Professor, e o detalhamento, onde que fica? Gente, você tem dúvida do detalhamento? Não tem mais dúvida, você vai utilizar essa última frase em todas as suas redações. Mas é óbvio que você vai adaptá-la. E assim, não tem como você zerar o seu detalhamento, tá? Sua intervenção vai ficar completa desde que você siga as 4 perguntinhas, responda essas 4 perguntinhas e adicione, para ter certeza de um detalhamento, a última frase. Assim, vírgula, espera-se que tenhamos uma sociedade mais unida e conhecedora de sua própria identidade.
dependendo do meu tema, eu posso colocar assim: espera-se que tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária, espera-se que tenhamos uma sociedade sem violência, espera-se que tenhamos uma sociedade com maior senso crítico, ou eu posso simplesmente retomar o meu tema, tá? Desde que coloquei os 4 elementos, ponto, assim, vírgula, espera-se que, e aí já é o meu detalhamento. Eu vou fazer as adequações de acordo com o meu tema. Pessoal, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, basta você me procurar por meio das redes sociais ou nos comentários do Edmodo. Até a próxima!